pessoas que já entraram. Vamos aproveitar esse instante de paz, de serenidade. Sejam bem-vindos à nossa live de transição planetária. Nós estamos conversando sobre o livro Exilados de Capela. Bom dia, Marta. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. É uma alegria poder estar aqui compartilhando esses conhecimentos com vocês, né? E hoje nós temos um assunto maravilhoso para dar continuidade aí no nosso estudo do livro Exilados da Capela. Então vamos fazer esse convite amoroso para que nós possamos nos reunir, acalmar os nossos corações, vamos preparar nosso ambiente. Você pode estar colocando um copo de água para a fluidificação dessa água. Se você está aí na sua casa, tranquilo. Hoje é um sábado, tem muitas pessoas que não vão trabalhar. Nós já estamos aqui na fraternidade, já estamos nos trabalhos da casa, ligadas aos trabalhos de cura, de cromoterapia de desobsessão que já estão acontecendo. Neste momento, nós vamos fechando os nossos olhos. É um convite especial a todos vocês que estão conectados. Vamos serenar os nossos pensamentos, os nossos corações. Vamos buscar esta figura serena do Mestre Jesus, que nos acolhe nesta manhã com as suas bênçãos, com o seu amor. Vamos convidando a todos esses benfeitores da espiritualidade, Nossa Mãe Maria, Dr. Bezerra de Menezes, toda esta corrente médica da Fraternidade do Amor, os mestres ascensionados, e de forma muito especial no dia de hoje, os pretos velhos. A nossa casa volta a ter o trabalho de limpeza com os pretos velhos, de forma limitada, mas de forma muito amorosa, para que, principalmente nós que precisamos desse reequilíbrio energético, que a gente possa receber todas as orientações necessárias para o reequilíbrio das nossas vidas, das nossas emoções. Vamos também pedindo orientação, inspiração aos nossos mentores espirituais, para que juntos possamos aprender um pouquinho mais sobre toda esta imensidão de conhecimentos, de sabedoria, sobre o nosso caminho evolutivo, de onde viemos e para onde estamos caminhando. É assim, nesta alegria, nesta sintonia, nesta elevação de alma, é que nós vamos nos conectando uns aos outros para mais uma live nesta manhã. Graças a Deus, né? Ai, que delícia estarmos aqui. Vai lá conversar mais um pouquinho. Então, a semana passada nós colocamos alguns capítulos do livro Exilados de Capela, dizendo sobre a evolução do homem, até o momento em que o homem deixou de ser tão instintivo e passou a ter algum tipo de sentimento. E falamos sobre a terceira raça mãe, né? E no meio
dessa terceira raça-mãe aí, é que se iniciou alguns acontecimentos muito interessantes, tá? O sentimento começou a aparecer e aí já havia esta proposta, que nós vamos falar dessa proposta, desses espíritos que estariam sendo exilados de Capela. Eles já estavam no astral, eles estavam desencarnando de Capela, ficando no astral para começar essa migração para o planeta Terra. Então, o capítulo 7 do livro Exilados de Capela, ele dá ele coloca o retrato, um retrato exato de como era o planeta Terra naquele momento, né, Martinha? Isso. Como era? Como é que estava o mundo naquele momento? Quem habitava o mundo? O que havia, né? Esse central dessa terceira raça que acontecia. Então, para a gente não ficar falando tanto de geografia, porque é necessário que se possa olhar os mapas, porque ainda existem alguns continentes que hoje estão submersos, nós vamos colocar assim, né? Esses continentes que haviam exatamente naquele momento da terceira raça-mãe, né? O panorama geográfico era exatamente: na Lemúria eram os Hutas, homens de pele escura. Na Ásia, os mongóis, de pele amarelada. E na Atlântida, os atlantes, de pele avermelhada. Os primitivos, que serviram de semente à quarta raça, tá? Então, sem embargo dessas diferenças de cor, as demais características biológicas já descritas prevaleciam mais ou menos uniformes para todos os indivíduos dessa terceira raça em todos os lugares. Então, Marta, o que acontece com essa terceira raça? Como é que o codificador nos coloca? Porque nós temos isso, gente, no capítulo 11 da Gênesis, né, Marta? Isso. As pessoas que querem se aprofundar um pouco mais, pode tá aí olhando isso. Então, é exatamente nesse momento em que Jesus, o governador geral do nosso planeta, percebe que dá para ter essa migração e dá um upgrade, né, na evolução aqui, na evolução do planeta Terra, porque teria que mesclar, né, esses espíritos que reencarnam de Capela com uma evolução muito mais elaborada do que aqueles espíritos que estavam aqui no planeta. Eles vão fazer essa mistura, né? E aí é que vem toda a história de Adão e Eva, não é, Marta? Assim, vale lembrar que assim, né, para que haja uma reencarnação, o espírito ele passa por uma preparação, né? Isso. Então ele é adaptado, né? O corpo espiritual dele é adaptado, né, através do perispírito, para que ele possa receber as condições apropriadas daquele planeta, né? Então, nesse capítulo, quando ele começa a falar, né, de como era o mundo, então, ele fala um pouquinho das condições do Oriente e das condições do Ocidente. Então, esses espíritos, eles foram preparados, cada um na sua condição, do seu corpo material, para adaptação de cada uma dessas regiões. Por isso que ele fala que lá na Lemúria reencarnaram com a pele um pouco mais escura, na Ásia, né, com a pele mais amarela, na Atlântida com a pele mais avermelhada. Então, assim, toda uma adaptação em relação a cada região, né? E aí nesse capítulo também ele fala dessa condição dessa raça se estabelecer. Então, como está
entrando nessa era adâmica, né? Então ele faz essa condição, essa compreensão em relação de quem foi esse primeiro Adão, né, velho? Então, esse primeiro Adão foi o primeiro capeliano a reencarnar no nosso planeta, Exatamente. né? Porque, assim, esses espíritos, né, que eram habitantes da constelação da Capela, eles precisaram passar por essa transição, ficaram com esse período de adaptação do seu perispírito, né, na orbe, para que tivesse essa condição de reencarnar e viver as experiências no nosso planeta. Então, para que a gente possa entender um pouquinho, falando assim de uma forma mais simplificada, o que acontece? A Marta diz que era necessário toda uma preparação. E essa preparação não é uma preparação de 1, 2 anos, minha gente. Isso é toda uma programação de milênios, tá? E o que acontece? Esse grupo, esses milhares de espíritos que estariam destinados a reencarnar na Terra, eles estão sob a orientação do nosso Mestre Jesus, como Emmanuel nos coloca, né? Então, Emmanuel nos coloca que Jesus recebeu esses espíritos, né? E explicou qual seria a programação deles aqui no planeta Terra. Porque eles estavam num grau de evolução tecnológica muito grande, naquela estrela alfa, que era a Capela da constelação do Cocheiro. E o que acontece? Eles acabaram, apesar de todo esse conhecimento que eles adquiriram, eles não se moralizaram espiritualmente. Então era necessário esse expurgo e eles chegariam aqui como semideuses. Então, quando a gente fala de Adão, a gente fala de Adão como o primeiro reencarnante capelino, porque ele vai procriar com mulheres aqui da Terra para começar a criar esta nova raça, né? Caim e Abel, que são já descendentes do capelino, que seria Adão e Eva, no caso aí. E aí, Jesus faz esta reunião com esses espíritos, explicando, né? Explicando como eles trabalhariam aqui na Terra. E quando eles começassem a desencarnar e não mais reencarnar aqui no planeta Terra, seria um novo ciclo. Exatamente o momento em que Jesus vem ao nosso planeta, tá? Então, olha só que interessante, existe toda uma programação da qual nós desconhecemos. Existem alguns livros, né? Existem alguns livros que são mais antigos do que o Velho Testamento, que nós vamos estar no decorrer aqui dos capítulos falando sobre isso também, tá? Então, foi assim a descrição que nós temos em relação às reencarnações punitivas, tá? E eles colocam assim, ó. A esse tempo, os prepostos do Senhor haviam conseguido selecionar em várias partes do globo e no seio dos vários povos que o habitavam, núcleos distintos e apurados de homens primitivos e cujos corpos já biologicamente aperfeiçoado, devia iniciar-se a reencarnação dos capelinos. Então, olha, eles estavam localizados no Oriente, tá? No centro-norte da Ásia e na Lemúria, e no Ocidente entre os primitivos atlantes, como nós falamos agora há pouco, que daria origem à quarta raça, né? E entre todos, né, os mongóis, que é aquela raça amarelada que a Marta nos colocou, era já mais evoluída, porque eles já tinham uma noção de organização social, coisa que os outros ainda não tinham, né?
eles eram apenas aí meio tipo eremitas, já tinham algum tipo de sentimento, mas ainda não tinham uma convivência e uma organização social da forma como os chineses já tinham, já estavam adquirindo. Então, vocês podem perceber que é muito interessante a forma como foi feita essa organização. E em relação a essa miscigenação, eu acho que a melhor narrativa que tem é do Emmanuel, que ele nos coloca aqui, né? Ele Marta, fala você quer assim, ó, colocar isso? aquelas almas aflitas e atormentadas encarnaram-se proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizados as tribos e famílias primitivas descendentes das primatas. Dos primatas. E com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Então, a gente consegue, nesse pequeno trecho, perceber toda a importância da preparação desses espíritos para essa reencarnação, né? Qual seria o grande desafio desses espíritos reencarnantes para ajudar aí nessa evolução do nosso planeta, né? E aí ele fala assim, dessa forma, pois é, que se formaram nessas regiões os primeiros núcleos raciais da nova civilização. Então, em cada ponto determinante, havia um processo reencarnatório, onde aquelas pessoas reencarnavam ali com uma proposta de permitir que o planeta pudesse evoluir de alguma forma dentro das condições de limite daquela época, né? Então, na semana passada nós falamos um pouco dessa condição do homem começar a se desenvolver em família, né? Desenvolver em grupo. Por quê? Porque isso facilitaria o convívio com demais raças lá no futuro também. Exatamente, mas ele teria que haver uma modificação tanto no cérebro, né, para que houvesse um despertar, né, a primeira luzinha de sentimento. Porque enquanto não houvesse isso, ele não tem como manter um vínculo com o outro, né? Então, cada um ficava num canto, nenhum se preocupava se o outro tinha comido, se estava doente, ninguém se preocupava com nada, nem com a própria companheira havia essa preocupação. Então, a partir do momento que começou a existir isso, no desenvolvimento dos primatas, porque nós não podemos dizer que seria humano, humano é quando começa a desenvolver algum tipo de sentimento e começa a se relacionar, tá? E assim, logicamente que com a descida dos capelinos, causou, né, uma modificação geral. Então, João no Apocalipse, porque quando a gente lê isso no Apocalipse, a gente nem imagina do que se trata, né? Mas João coloca, nós precisamos estar assim, é necessário que a gente coloque isso para que você que está aí nos ouvindo, possa entender o que é que acontece. E de tempos em tempos, em todo o universo, isso acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque este momento de transição planetária no nosso planeta é um momento de migração de muitos espíritos aqui da Terra para um outro local, né? Onde eles vão fazer o mesmo papel que os capelinos fizeram aqui no planeta Terra. Então isso é muito comum acontecer no universo. Só que a gente pensa que a gente está aqui aleatoriamente, que isso aqui é uma confusão, que isso aqui é uma bagunça. Não tem nada. Existe uma sincronicidade, uma organização divina muito grande, da qual nós desconhecemos apenas, tá? Porque
Existe todo esse conhecimento. E existem notícias, existem informações sobre isso, só que pela nossa falta de conhecimento, nós não conseguimos identificar, né? Se você que está assistindo aí, se você sabe algumas coisas sobre o capelino, se você quer fazer uma pergunta, se você quer falar sobre isso, pode ir colocando que a gente vai ler. Compartilha aqui. com a gente, Compartilha né? com a Se gente você que está a gente vai. entendendo, Se o você que você está está achando entendendo, desse tema. se tem alguma pergunta. É importante Então, para a gente seguir aí nesse estudo, né? Então eu quero colocar o que foi que o João Evangelista escreveu desse acontecimento, né? Ele teve uma visão retrospectiva que chegou até a ser poética. Então ele diz assim: de onde vieram esses homens novos no meio dos homens? Então, essa pergunta ela é muito significativa. Por quê? De onde vieram esses homens no meio dos homens? Então, existiam homens, e aí esses outros homens se destacaram em relação a esses homens que já estavam aqui. Ele diz assim: a terra não lhe deu nascimento, porque eles nasceram antes de ela ser fecunda. Olha que interessante, né, Vera? Olha. Uma pequena frase que tem todo um sentido, né? Que às vezes quando a gente passa o olho assim e dá aquela lida, passa despercebido. Por quê? Porque quando ele fala que na terra, a terra não lhe deu nascimento porque eles nasceram antes dela ser fecundada, isso significa que já havia um preparo espiritual, né? Eles já haviam feito a sua evolução em outra morada, né? E aí ainda diz: no meio dos homens antigos da terra, descubro homens novos, meninos, mulheres e varões robustos, de onde vieram esses homens que nasceram antes da fecundidade da terra. Então, mais um questionamento. Olha, eles são diferentes. Da onde eles vieram? Eles não são iguais aos que estão aqui, né? Em cima e ao redor da terra, rodopiam os céus e os infernos, como sementes de geração e de luz. O vento sopra para onde o impulsiona, a mão que criou a sua força, e o espírito vai para onde o chama o cumprimento da lei. Então aí nós podemos dizer que são as reencarnações punitivas, porque eles reencarnam aqui, né, para o cumprimento da lei, daquela própria lei, daquela mesma lei que eles infringiram anteriormente no planeta, no caso, em Capela. Os homens novos que descubro entre os homens antigos da terra, os quais nasceram antes desta ser fecunda, vem a ela em cumprimento de uma lei e de uma sentença divina. Olha que interessante, né? Que foi a reunião que Jesus fez com os capelinos, explicando qual seria a missão. E na realidade, não é uma punição, é um cumprimento da lei divina, que essas leis são para todos os filhos de Deus, né? São para todos nós. Fazendo assim uma analogia, né? Nós, quando vamos reencarnar, nós recebemos a nossa proposta reencarnatória, que é uma coisa muito similar com o que Jesus fez lá na época com os capelinos. Então, nos é colocado um grande desafio, que é estar numa condição da carne para evoluir e para cumprir algumas tarefas que nos é designado, né? Então, assim, lá atrás, na época da criação, já era assim, né, Vera? E não mudou nada, porque assim, Deus dá para nós a oportunidade de que a gente possa viver as nossas experiências, aprender e a evoluir da mesma forma que foi feito aqui com os capelinos no início de toda essa transição. Olha só, eles vêm de cima, pois vêm envoltos em luz, e a sua luz
é um farol para os que moram nas trevas da terra. Se, porém, seus olhos e suas frontes desprendem luz, nos semblantes eles trazem o estigma da maldição. São árvores de pomposa folhagem, mas privadas de frutos, arrancadas e lançadas fora do paraíso, onde a misericórdia as havia colocado e donde as desterrou por algum tempo. A sua cabeça é de ouro, as suas mãos de ferro e seus pés de barro. Conheceram o bem, praticaram a violência e viveram para a carne. A geração proscrita traz na fronte o selo da sentença, mas também tem o de promessa no coração. Tinham pecado por sabedoria e orgulho, e seu entendimento obscureceu-se. A obscuridade foi a sentença do entendimento ensoberbado, e a luz a promessa da misericórdia que subsiste e subsistirá. Bem-aventurados os que choram por causa das trevas e da condenação, e cujos corações não edificam moradas, nem levantam tendas, porque serão peregrinos no cárcere, e renascerão para morar perpetuamente, de geração em geração, nos cimos onde não há trevas, porque recuperarão os dons da misericórdia na consumação. Então, é poético realmente isso, porque quando nós descrevemos toda essa migração dos capelinos, e nós lemos João Evangelista, não tem como não ser eles, né? Descreve de uma forma assim profunda e maravilhosa a misericórdia divina, principalmente daqueles que adquirem o conhecimento, mas a cabeça de ouro de tanta sabedoria, as mãos de ferro porque trabalham, os pés de barro, mas o coração ainda não foi totalmente tocado, ainda não tem a virtude, ainda não floresceu. São árvores pomposas, mas que esses frutos ainda não floresceram, né? Mas agora já Aí começou, você vê a importância, mas depois, deixou lá um na sinal frente, em todos nós que estamos aqui. Você vê a importância lá na frente, depois da vinda de Jesus, para corrigir isso que não conseguiu ser colocado, né? Porque assim, eram espíritos extremamente evoluídos, numa inteligência que a gente não sabe nem como definir, né? Mas que o aprimoramento moral ainda precisava aí de uns ensinamentos, de uma experiência para que isso fosse depurado, né? Portanto, eles foram exilados lá da constelação de Capela exatamente por não estarem mais vibrando naquela condição evolutiva daquele planeta. E aí, quando ele fala reencarnação punitiva, é no sentido de que aqueles espíritos reencarnam no planeta Terra com uma proposta de, através da sua inteligência, da sua sabedoria, do seu conhecimento, proporcionar um crescimento, uma evolução e aproveitar esse momento para corrigir essa condição dessa moral que deixa, sei lá, um pouco a desejar, né? E mesmo assim, eles acabaram sucumbindo, porque Jesus teve que vir e ensinar o verdadeiro valor do amor, da misericórdia, do perdão, valores que precisaram ser depurados e ensinados através do sofrimento e as palavras de Jesus, né? Então, é interessante, porque quando ele fala esse trecho, né, a cabeça de ouro, então, sei lá, você tem
um campo mental maravilhoso para criar, né? Mãos de Ferro tem a força, né? Toda a evolução, a gente percebe aí obras fantásticas, né? Que foram construídas, né? E aí quando ele fala, né? Os pés de barro, né? Então assim, se você não tem uma base, né, você quebra, você sucumbe, né? Então, num trecho tão pequeno, você tira tantas reflexões. E eu quero saber, vocês estão entendendo? Compartilha aí com a gente. Vamos lá, minha gente. Tá todo mundo tão quietinho hoje. Vocês estão muito quietinhos hoje. Tá valendo aí o nosso estudo? Fala aí pra gente. Né? E aí a gente consegue perceber que de trogloditas, esses habitantes que eles habitavam em cavernas, eles passaram, né, a se reunir, né, em torno a construir cidades em locais mais seguros, mais altos, mais secos, e em torno, né, começou aí as primeiras civilizações. Olha só toda a diferença que aconteceu aí. Começaram a adotar costumes mais brandos para poderem até se relacionar. E aí eles saíram da era da pedra polida, estabeleceram os fundamentos da indústria com a utilização, se bem que incipiente, dos metais, foi se assegurando aos poucos à base de uma consciência coletiva. E os homens, pelas experiências já sofridas e pelo crescente despertar da razão, ainda que pouco, né? Mas eles começavam essas tentativas de organização social, que é o início do período da civilização, né? Então, quando esses capelinos passam a reencarnar, quais são as tradições espirituais que eles passam a trazer? Onde que nós encontramos esses relatos, né? Na ciência, na religião, nas filosofias. Por quê? Nós encontramos várias informações sobre os capelinos. Cada um dá um nome, mas as informações mais antigas que nós temos aqui, que é o livro de Enoque, né? O livro de Enoque tem o capítulo 6, tá? É uma tradição religiosa dos hebreus, esse livro de Enoque. E aí, ele fala assim, no capítulo 6, ele fala assim: houve anjos chamados veladores, que se deixaram cair do céu para amar as filhas da terra. E quando os anjos, os filhos do céu, as viram, por elas se apaixonaram e disseram entre si: vamos escolher esposas da raça dos homens e procriemos filhos. Então, olha o que tudo que nós falamos até agora era exatamente para acontecer. A nossa semente, né? Essa é a nossa semente. Então, aquele espírito que está tentando ali evoluir, ainda mora nas cavernas, é primitivo, não se relaciona, nada disso. Aí acontece toda essa migração. Esses espíritos se apaixonam pelas mulheres aqui da Terra, procriam com essas mulheres, então o que vai existir? Vai existir um upgrade, que a gente fala aí, da evolução. A mistura desse cérebro com esse cérebro, né, com essa capacidade espiritual mais evoluída, começa a gerar o novo homem. É isso, Marta? E aí, esse livro de Enoque ainda nos diz
de anjos que reencarnam aqui também. São vários que reencarnam, são vários que vão estar chefes desses anjos que desceram aqui para poder melhorar e modificar todo este padrão vibratório e tenebroso, porque a Terra era um mundo de trevas e de escuridão. Existia o quê? Gemido, gritos, dores, sofrimentos, aquela coisa instintiva, animal, mais do que animal. Vale lembrar que assim, é um período de transição, né, onde os sentidos, né, os instintos, eles eram maiores que o sentimento. Daí o homem começa a despertar o sentimento, e é interessante que, assim, para que se fique harmonizado, né, para não ter um ambiente numa vibração tão pesada, né, é necessário que algo diferente aconteça. Então, a presença desses anjos descendo à Terra, como o Enoque fala, é justamente para equilibrar essa questão desse padrão, né? Para tirar essa negatividade e começar a despertar naquele ser humano um sentimento muito mais para o amor e para a fraternidade, coisa que ainda vai levar um longo tempo. Mas eles eram anjos, né? Anjos, vamos dizer assim, anjos caídos, né? E cada um, o que acontece? Eles trazem características que elas acabam se desenvolvendo, que depois disso vai se desenvolver toda a mitologia grega, vai se desenvolver um monte de coisa, porque cada um vai trazer uma característica, né? Olha, a magia, o encantamento, a divisão das raízes das árvores, os segredos dos encantamentos. Então, o segredo dos astros, os movimentos da lua, tudo isso que começa a surgir, que não era desperto no homem ainda, né, minha gente? Começa a acontecer. Então, esse livro de Enoque, ele é anterior a Moisés, tá? Porque Moisés utilizou este livro também. Tem um trecho que ele fala assim, Vera, ó, na mesma tradição dos hebreus, vemos que Moisés, o filho de Temínotes e sacerdote do templo... sacerdote. Sacerdote do templo veio à terra com a missão de fundar com esses povos a sua libertação e a religião. Então, é uma junção de ensinamentos, de construção, para que aconteça um aprimoramento na moral desses reencarnantes. Com vários conhecimentos em várias áreas, porque depois, na sequência, nós sabemos de toda a mitologia grega, nós sabemos de Platão, de Sócrates e tantos outros que foram vindo para enriquecer, né? Então, tudo isso traz um grau de consciência. Todos esses homens reencarnados trazem um grau de consciência. Agora, eu acho interessante, Marta, nós colocarmos isso, porque tudo tem um início, e esse é o início para que a gente possa chegar até nos nossos dias, né? Então nós vamos aprofundando esse estudo e sabendo que tudo está fundamentado, né, nas leis divinas do Pai, na misericórdia divina do Pai, que atende ao pedido, né, para que haja menos sofrimento para os seus filhos, não somente aqui na Terra, mas em todo o universo, tá? E aí, nós temos o Velho Testamento, teríamos que falar aqui sobre Adão e Eva, o que representa Adão e Eva, Caim e Abel, mas a gente não vai conseguir
colocar isso ainda hoje, porque tem muita coisa para a gente estar falando, né? Muita informação. Então, nós compreendemos, nós vamos, para a gente finalizar aqui, né? Nós compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel. São dois símbolos para a personalidade das criaturas, tá? Então, Adão representa a queda dos espíritos capelinos neste mundo de expiação que é a Terra, onde o esforço verte lágrimas e sangue, como também no sagrado texto está predito. Maldita é a terra por causa de ti, disse o Senhor, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. No suor do teu rosto comerás o seu pão, até que te tornes a terra. Refere-se o texto aos capelinos, às sucessivas reencarnações que sofriam para resgate de suas infrações, né, de suas culpas. Se é verdade que os filhos da Terra, no esforço de sua própria evolução, teriam de passar dificuldades e padecimentos próprios dos passos iniciais do aprendizado moral, dúvidas também não restam de que a Terra, de alguma forma, foi maleficiada com a descida dos degredados, que para aqui trouxeram novos e mais pesados compromissos a resgatar, e nos quais seriam envolvidos também os habitantes primitivos. Compreendemos, pois, pelos textos citados, que as gerações de Adão formaram as chamadas raças adâmicas, vinda de Capela, designação que o esoterismo dá segundo seus pontos de vista aos espíritos que formaram a primeira raça-mãe, na fase em que, não possuindo corpo, forma e vida, não podiam encarnar na crosta planetária, o que é muito diferente, né? Então, o que nós podemos perceber é que essas experiências, né, no último reino, o animal, ela penetra no estágio preparatório do astral terreno, em trânsito para suas primeiras etapas no reino nominal, como nós falamos aqui, que não era uma coisa humana, né? Era uma coisa mais a nível e que dura milênios, né, minha gente? É interessante que a gente escuta falar de provas e de expiações, né? Aí tá bem claro, né, que é um momento de expiar e provar para evoluir, né? Quando ele fala que decai, e aí o homem precisa viver novamente essas experiências através do esforço do seu trabalho, do seu alimento, na busca da sua renovação. E assim, e Caim e Abel, né, que são os dois primeiros filhos, então, que é a junção, né, de caráter dessas legiões de emigrados, né? Então, um formado por aqueles espíritos rebeldes, violentos, orgulhosos, que foram exilados de Capela, e outros que, ainda que criminosos, mas eles não conhecem, né? Falta o conhecimento, eles são mais pacificados, mais conformados e são mais submissos à vontade do Senhor. Então, aí na próxima semana, a gente começa a falar dessa corrente caínica, né? De Caim e de Abel, para que a gente possa entender a mitologia, que é muito importante nós entendermos, porque nós somos origem, a nossa origem daí. Então, vamos lá? Vamos para as vibrações? Vamos para as nossas vibrações de hoje, minha gente. Eu gostaria de deixar alguns avisos aqui para vocês. Hoje nós temos, a partir das 11 horas, o trabalho de Preto Velho, o primeiro trabalho de Preto Velho, mas é com muita restrição ainda. E
para hoje não tem mais para passar, então se você quiser passar no trabalho de Preto Velho, você que está voltando aos tratamentos da casa, tem que agendar pelo WhatsApp para o dia 10 de outubro, tá? Então é um número bem limitado de pessoas para que tenha segurança para todos. Dia 17/10 é um pedacinho da Moca Amor, que é o dia do Yakisoba, Yakisoba Delivery, são porções individuais. Se você tem intenção de comprar o Yakisoba da colônia nipônica aqui da Fraternidade do Amor, se apresse, porque já está acabando. Nós temos um número limitado aí, o pessoal está detonando. Tem vegetariano, tem só com frango, tem com frango e carne, tem aí para todos. E hoje, curso de Reiki nível 1 e nível 2, a partir das 14 horas, para um grupo mínimo de pessoas também. Tá certo, então. Então vamos fechar os nossos olhos com uma musiquinha gostosa, entrar em sintonia aí com o Mestre Jesus e vamos vibrar. Vamos vibrar pela paz no mundo, por todos os países que estão em guerra e desajustes, vibrar pelo Brasil, por todos os dirigentes, que suas mentes sejam iluminadas para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos os brasileiros. Vamos vibrar pelo Evangelho, como regra e conduta a todos os homens da terra. Vamos vibrar por todas as religiões em torno do Cristo, em especial pelo Espiritismo, a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vamos vibrar por esta casa de oração, por todos os trabalhadores, colaboradores, correntes de cura que aqui atuam. Vamos vibrar por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje. Vibrar por todos os hospitais, casas de saúde, leprosários, nossos irmãos com AIDS e fogo selvagem. Vamos vibrar por todos os trabalhadores da Fraternidade do Amor, vibrar pela nossa irmãzinha Roberta D'Angelini, pela Dona Carmen Garcia, Rubens Paca, Dona Maria José, Pedro Salomão, Guilherme, a Tati, o Henry. Uma vibração para o Lucilene, o Adão, a Thalita, a Gabriela, pela Francisca Lopes Rodrigues, pelo Francisco Ivanildo Rodrigues. Vibrar por todos os nomes colocados aqui nas redes sociais, que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Vamos vibrar também por todos os profissionais que estão na linha de frente contra o Covid. Vibrar por todos os idosos, asilos, creches, orfanatos, pelas crianças abandonadas. Vamos vibrar por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, as mães aflitas, os filhos problemas. Vibrar por toda a juventude dependente de drogas, em especial pelo nosso lar. Nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos de supostos inimigos. Vamos vibrar pelo nosso local de trabalho, por todas as pessoas que lá se encontram. Vibrar pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Vibrar pela caixinha de vibrações, todos os nomes e endereços dela colocados, que Jesus possa atender a todos eles. Vamos vibrar pela fluidificação das águas e também pela cúpula de proteção da nossa casa. Vamos deixar uma vibração de amor que possa ser levada pelo plano espiritual, onde maior for a necessidade, que assim seja, graças a Deus. E nesse momento nós podemos nos conectar ainda com essa energia de limpeza da nossa casa,
nesses momentos, os pretos velhos, caboclos, índios. Vamos sentindo que esses nossos irmãos vão retirando todas aquelas energias mais densas. Vamos mentalizando esses nossos irmãos que se aproximam de nós, trazendo todas essas energias poderosas da natureza, toda esta mudança vibratória através das energias dos elementos da natureza, da água, da terra, do fogo, do ar. Vamos nos sentindo abraçados, envolvidos, equilibrados, curados. É importante que nós possamos nos conectar verdadeiramente com a nossa alma, com os nossos espíritos milenares que trazem todos esses aprendizados de tantas eras como nós estamos estudando, que nós possamos nos conectar com esses ensinamentos, com essas sabedorias que se encontram adormecidas dentro de cada um de nós, para que as nossas vidas tenham um verdadeiro significado, para que a nossa consciência se abra e tenha este entendimento de quem somos, por que aqui estamos e para onde caminhamos. Que a esperança e a alegria brilhe em nossos corações e que nós possamos nos sentir abençoados e curados nesta manhã, erguendo os braços, deixando que essas energias e alinhem cada um dos nossos centros de força, desde o nosso coronário, nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso gástrico, o nosso esplênico e o nosso genésico. É o suficiente, nós podemos abaixar os nossos braços, agradecer a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a toda esta legião de bons espíritos que nos auxiliam em todos esses trabalhos maravilhosos da fraternidade do amor. E é desta forma, com os nossos corações repletos de alegria e de gratidão, que nós encerramos a live de hoje, com a oração de São Francisco. Senhor, faça de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Grande beijo a todos vocês. Nós nos vemos na próxima live da próxima semana. Temos na quinta-feira o Evangelho às 19 horas. Um grande beijo. Nossa casa já está funcionando, tá? Beijo no coração de todos.